fibrados principais, né? Então, a gente estava estudando esses objetos estranhos, chamados fibrados, né? São os espaços que eles têm um pedaço deles que é acessível por projeção, por um procedimento de projeção. Quer dizer, você tem o espaço total e por uma projeção você cai num pedaço específico do espaço, né, que é chamado de base, né? E a gente viu também alguns conceitos, como o conceito de trivialidade local e trivialidade global, né? E nesse caso, a gente teve boas razões para identificar um fibrado com espaço que, pelo menos localmente, você sempre pudesse olhar como um produto cartesiano de dois espaços, a base e a chamada fibra, né? A fibra é constituída de todo mundo que, por projeção, vai no mesmo ponto, né, da variedade de base. Eu admito, né, que até esse momento do curso, né, o conceito de fibrado é completamente artificial. Eu tenho que admitir isso, não vou mentir para vocês, né? É muito artificial até esse ponto. Ele vai ficar menos artificial quando a gente falar sobre o conceito de conexão, tá certo? Vai ficar menos artificial para nós da física. Para os matemáticos, não. Os matemáticos não tem problema nenhum com artificialidade. A artificialidade é material de construção para eles, não tem problema. Mas para nós, a gente tem sempre aplicações em mente, essas coisas, então o lugar onde os fibrados realmente começam a desempenhar um papel importante e a gente começa a ter uma certa intuição, né, vinculada a eles, é quando a gente fala do conceito de conexão, tá certo? Mas isso ainda vem aí pela frente, vai demorar um pouquinho para a gente fazer, né? Então a gente começou com os fibrados em geral, a gente falou sobre morfismos, né, em fibrados, né? Ou seja, aplicações de um fibrado no outro que levavam fibras em fibras, né? Ou seja, se você tivesse os caras de uma fibra, todos esses caras eram levados em outros caras de outra fibra, mas uma fibra determinada, e não vários caras aqui sendo levados em várias fibras diferentes, né? Isso foi o que a gente definiu como morfismo, né? E em seguida nós passamos ao conceito de fibrado principal. O fibrado principal, essencialmente, a essência do conceito de fibrado principal era um fibrado onde a fibra era um grupo, né? Pode ser um grupo de Lie, pode não ser um grupo de Lie, mas a gente instituiu algumas condições que permitiam que a gente estabelecesse um isomorfismo entre a fibra de um fibrado principal e um certo grupo. A condição principal é a condição de que você tivesse uma ação livre do grupo. A ação livre, só para a gente recordar, era uma ação tal que, se um ponto fosse deixado invariante pela ação de um elemento do grupo, esse elemento do grupo necessariamente tinha que ser identidade. Tá certo? Então essa ação livre estabelecia uma condição que permitia estabelecer um isomorfismo entre a fibra e o grupo em questão. Tá certo? Então, a gente vai continuar mais um pouco hoje nos fibrados principais. Eu espero que dê tempo de passar também para os fibrados associados, tá certo? Porque a definição de fibrado principal traz para a gente, né, bem claro a questão da trivialização local e a questão da ação do grupo de estrutura. Isso eu espero que a gente consiga ver hoje com toda clareza, tá certo? Então, bom, a gente também viu a questão dos morfismos, deixa eu terminar a revisão aqui, né? A gente viu também a questão dos morfismos entre fibrados principais. Nesse caso, a gente restringiu essa ação a chamados gemorfismos, tá certo?
Então, a gente tinha o geomorfismo, ou seja, a gente sempre imaginou um morfismo entre um fibrado principal com fibra G e outro fibrado principal com fibra G, podendo ter uma variedade de bases diferente, eventualmente. E a gente demonstrou, foi o final da aula passada, né, um teorema bem interessante, que era o seguinte, né, se você tivesse uma seção contínua, né, uma seção contínua sobre todo o fibrado principal, esse fibrado principal era trivial. Tá certo? A gente vai retomar essa questão, esse teorema, tá certo? E a gente vai entender bem melhor esse teorema depois que a gente falar do conceito de trivialização local e de grupo de estrutura. Aí vai ficar bem claro o que a gente quer dizer com esse teorema aí. Tá certo? Quer dizer, por enquanto fica um negócio meio estranho, né? Pô, por que a existência da seção contínua implica em trivialidade do fibrado? Fica parecendo uma coisa meio mágica. Vocês vão ver que não é tão mágico assim, que é geometricamente appealing, né? Chamativo, sei lá, evidente, não sei lá. Então tá, então vamos tratar agora desse tema aqui sobre entrelaçamento de fibras, tá certo? Num fibrado principal. Tá certo? Então vamos pensar num fibrado principal agora, num G fibrado principal, ou seja, um cara onde eu tenho um grupo G, né? A fibra, o meomorfo, é um grupo G, grupo de Lie, ou não, né? Então a gente tem um fibrado principal, espaço total E, projeção π, variedade de base M, né? Esse M aqui, né? Só para relembrar, ele tem que ser isomorfa E sobre G, né? Quer dizer, existe uma ação de G sobre E, tá certo? Essa ação é livre, e esse negócio aqui indica as classes de equivalência em E por essa ação de G, ou seja, as órbitas, né? Esse M é o espaço das órbitas de E sobre o grupo G. Né? Você pega um elemento E, atua com todos os elementos do G, você vai obter uma órbita. Pode obter todo o E, né? Ou não. Aí depende. Né? Então, é o seguinte, né? Nós vamos considerar esse M, né? Nessa sessão e talvez na próxima, né? Como uma variedade diferenciada. Né? Então, sendo uma variedade diferenciável, a gente tem aquela estrutura de abertos, etc, né? Vários UIs, né? Cada ponto está sempre contido num aberto. E nós vamos supor que nós temos seções locais, tá certo? Seções locais significa que são seções que só estão definidas em cima de um determinado aberto desse. Né? Então, vamos chamar a seção local dessa de sigma I. Tá certo? Só para relembrar, uma seção, né, satisfaz a condição, né, de que ela pega um ponto P e ela associa um ponto em cima da fibra, né, em cima da fibra, dentro da fibra, sobre P, tá certo? Tem coisas que não vão ser seções, né? Ele vai pegar um ponto P e associar um cara qualquer outro lugar, né, do espaço E, cuja projeção não vai dar no P.
Então isso aí não é uma seção. Numa seção você pega o ponto P e você associa um cara que está na fibra sobre P. Tá certo? Isso é uma estamos relembrando o conceito de seção. Agora, especificamente aqui, nós estamos falando de uma seção local, ou seja, uma seção que está definida dentro de um aberto da variedade M. Tá certo? No fibrado principal, se eu tenho uma seção local, tenho uma seção para cada sigma I, um conjunto de seções locais, veja que eu não tenho necessariamente uma seção contínua, né? Então, por exemplo, se houver uma interseção entre o I e o J, eu vou ter duas seções, sigma I e sigma J. Sigma I de P não é obrigado a ser igual a sigma J de P. Tá certo? Ela não é obrigada a ser contínua, né? Bom, se eu tenho uma seção, né, local na fibra sobre um determinado ponto P, né, vamos supor que eu tenho um P pertencente ao I, né, na fibra sobre o P, eu posso escrever um E genérico, esse E pertence a E, tá certo? O espaço total, como sendo a seção naquele ponto, né, vezes um elemento do grupo G. Que todo mundo sobre a fibra, né, pode ser obtido como ação de um elemento do grupo sobre alguém fixo. Não é isso? Não é essa brincadeira do fibrado principal? No fibrado principal, né, vamos lá, tem uma fibra, eu tenho aqui um cara que eu vou chamar de E0, tá certo? A partir desse E0, qualquer cara que está aqui pode ser obtido, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um E', né? O E' é E0 vezes um certo G'. Se eu pegar um duas linhas, o duas linhas é o E0 vezes um G, duas linhas, né? Ação à direita, tá certo? Essa foi a maneira como a gente montou o fibrado principal. A fibra é homeomorfa ao grupo justamente por isso. Em cada elemento da fibra eu posso associar um elemento do grupo, né? Então, se eu pegar um cara fixo aqui, eu posso obter todos os caras, né, que estão na fibra a partir da ação de elementos do grupo sobre ele, né? Então, um cara em particular que está sobre a fibra é o sigma I de π de E, né? O sigma I de P. Né? Deixa eu só desenhar de novo aqui. Né? Aqui eu tenho a seção. Né? Está grande demais. Né? Então, aqui é a seção local. Ela está só em cima do I, né? Que a gente tem. Então, a seção corta essa fibra aqui nesse ponto. Né? Então, aqui eu tenho sigma I, a seção sobre o I. Né? Se esse ponto aqui é o P, né? Isso é o sigma I de P. Eu posso, se eu tenho uma seção local, eu tenho uma regra que me permite escolher um cara em cada fibra. Um cara fixo, se eu quiser, em cada fibra. Então, qualquer cara na fibra do π menos 1 de P, né? Qualquer cara na fibra pode ser escrito como a seção vezes um certo elemento que eu posso dizer que depende do E. Tá certo? Essa é uma equação mágica, essa equação que está aí. A gente vai fazer miséria com ela, né? Por aí afora, vocês vão ver. Né? Quando eu tenho uma seção, eu posso fazer, né, sempre essa parametrização dos elementos da minha fibra
por elementos do grupo que estão aqui, né? GI e GE. Bom, se eu tenho essa coisa que está aí, né, eu posso agora construir o que eu chamo, né, de um difiomorfismo φ-1, que vai desse conjunto aqui, φ-1 de I, né, tá certo? São as fibras, né, sobre o aberto, o I da variedade, né, em o I cartesiano G, definido da seguinte maneira: φ a menos 1G é igual a πG GI G. Sim ou não? Vamos lá, quais são os ingredientes aqui? O primeiro ingrediente é um fibrado principal, tá certo? Todo mundo está lembrado do que é um fibrado principal, tem uma ação à direita do grupo, secundário e tal, né? O segundo ingrediente são seções locais, sigma I. Deixa eu escrever aqui o que é isso. São seções locais, né? São seções que só estão definidas dentro dos abertos UI, né? Então, eu acabei de dizer para vocês que se eu tenho seções locais, para cada época, eu posso encontrar um GI de E, que é o cara que atua sobre um ponto da fibra definido pela seção para me levar ao E, né? Esse cara é levado aqui pelo GI de E, né? Então, se eu tenho uma seção local, né? Se eu tenho uma seção local, eu tenho um mapa, né, que pega o fibrado, o espaço total né, grande, e me leva no grupo. Esse mapa está definido pelo menos localmente, pelo menos dentro de um aberto, já que eu dependo da seção local, seção C local, né? Então, esse mapa φi-1, podia ter chamado de φi, né? E depois chamar a inversa de φi-1, mas é assim que a vida toca. O que a gente vai fazer? Quando vocês forem para os livros, vocês vão me agradecer, né? Esse mapa φi-1 é naturalmente definido. Ele pode pegar um elemento genérico de uma fibra sobre algum dos pontos de UI e me levar facilmente, né, num elemento do produto cartesiano de UI cross G, né? Esse é o produto cartesiano mesmo, pares ordenados, né? Como é que ele faz isso? A primeira parte do produto cartesiano é muito fácil. I de E, né? Quer dizer, ele vai pegar o E e vai me dizer qual é o ponto, né? Cadê a fibra do E? Em cima de qual ponto ela está colocada? Desse ponto. Então, eu vou botar esse ponto aqui. Qual é o elemento do grupo que eu vou associar? Aí eu vou usar esse truque aqui. Eu vou ver o E, vou saber qual é a distância dele para o sigma I de π de E e vou colocar essa distância, entre aspas, né, em termos de grupo, né, ali dentro do meu produto cartesiano. Tá certo? Então, olha como é espontâneo num fibrado principal, tá certo? É espontâneo isso, né? Você ter um mapa local entre o teu espaço total e um espaço produto cartesiano. Teu espaço produto cartesiano é o produto cartesiano da variedade, pelo menos aquele pedaço da variedade que é o I, pelo grupo G. Tá certo? Esse cara que está aqui é o que a gente chama de trivialização local.
muitas abordagens sobre os fibrados, isso é colocado como um postulado, tá certo? Isso é colocado como um postulado. Eu espero que vocês consigam ver aqui que esse mapa, a existência dessa trivialização local depende apenas, se você tiver um fibrado principal, a existência da trivialização local depende apenas da existência de seções locais. Se você tiver seção local, você tem a trivialização local. Acabou. Tá certo? Você está dizendo que se a trivialização local aparece como axioma para definir um fibrado? Em muitos lugares, em muitos livros. Por exemplo, no Nakahara. Mas ele, em alguns casos, tipo, mas é porque o M é variedade diferenciada no meio do caso. Né? Mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o M fosse um espaço topológico que tivesse uma cobertura aberta, né? Isso aí também não precisaria nem, que a gente não precisou usar os mapas, né, dos UIs nos RMs, né, para falar de nada disso. Então, até aqui está valendo, inclusive se o M for um espaço topológico com uma cobertura aberta. E por que assim, por que ele define, por que você coloca como axioma se não é necessário? Assim? Porque você não está necessariamente falando do fibrado principal, né? Os caras falam em geral de fibrados, né? Agora, a maior parte, eu acho interessante essa abordagem do Einstein pelo seguinte, porque a maior parte dos fibrados que você efetivamente vai encontrar na sua vida são derivados de fibrados principais, são os fibrados associados, quando não são os próprios fibrados principais. E no fibrado principal você não precisa disso. No fibrado principal, tudo que você precisa é da existência de seções locais. Você tem uma seção local, você vai ter uma trivialização local. Está aí, está dado. Tá certo? Bom, a inversa desse cara, né, vai ser um mapa de I cartesiano G e P menos do I, né? Então você vai ter Φi, que vai pegar um ponto Pi de E. G de E, né? E você vai escrever esse cara como sigma I de Pi de E vezes G de E. Essa é a maneira específica como você está montando o seu mapa Φ a partir dos ingredientes que lhes são dados. E isso aqui é nada mais, nada menos do que o E. Né? Então, esse Φi é a inversa do Φi menos 1. Ele pega um cara do conjunto cartesiano e leva no espaço total E. Certo? Então, isso justifica o fato da gente colocar um Φi menos 1 ali. Ele é realmente a inversa de outro cara. Quer dizer, esse mapa é um homeomorfismo, tá certo? Quando eu falo que é um homeomorfismo, fica faltando uma coisinha aí, que é mostrar que é contínuo, né? Mostrar que é contínuo está sempre colocado como exercício para vocês, tá certo? O produto cartesiano de contínuo é contínuo. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Peraí, tem que fazer uma correção também. Lá na aula 1, né, agora é a aula 4, então você viu que a memória é boa, né? Lá na aula 1, eu falei que era difícil pra cacete mostrar aquele teorema que dizia que se F e G eram funções homotópicas, o retrocesso do fibrado por F e o retrocesso do mesmo fibrado por G eram isomorfos, né? Isso é difícil pra cacete. Bom, se você for ao Einstein, eu tenho que prevenir isso para vocês, caso vocês vão para lá não achar que eu estou de má fé, né? Caso, se vocês forem ao Einstein, o Einstein vai falar exatamente o contrário. Vai falar, é absolutamente direto ver que, só que ele não mostra. Quer dizer que F e G são funções homotópicas, F estrela de si é isomorfa G estrela de si.
Tá certo? Segundo Einstein, isso é absolutamente trivial de ver, e deve ser mesmo, assim, de certa maneira, para quem está acostumado, deve ser mesmo. Eu acho que é uma questão de você compor uma coisa. Não, é que se você tem dois morfismos, vamos dizer assim, fibrados, e eles são deformáveis uns dos outros, isso significa, no fundo, que você está deformando uma fibra de um continuamente na fibra do outro. Entende? Então, pensando assim, você imagina que não deva ser difícil realmente ver. Mas tem que ver, de qualquer forma. Tem que fazer a demonstração. A demonstração é você fazer as composições. Também é possível. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Vou mostrar que é de porque você compõe as homotopias e as funções e os morfismos de modo que você leva um no outro. Não sei se é tão rápido assim. Eu acho que é isso. Então, olha só. Essa chamada trivialização local canônica, que depende apenas de você ter as tais seções locais definidas. Deixa eu abrir essa porta aqui, gente, que eu estou pensando em derreter. Rapidinho. Precisamos de fluxo de vento. Agora você vai precisar de um nosso pagador aqui. Tem um negócio e aqui tem outro. Esses dois aqui devem ser suficientes. Então, essas são chamadas de trivializações locais canônicas. Né? Se você tem uma ação à direita, né, do G sobre o espaço total E, né, você vai ter uma ação à direita do G sobre o I cartesiano G. Tá certo? Bom, para ver isso, a gente vê que, primeiro, que o GI de EG, né, é igual ao GI de E vezes G. Tá certo? Como é que a gente vê isso? Da definição do GI. Né? Se você tiver EG, isso daqui é o sigma I do I de EG, GI de EG, né? Só estou copiando aquela equação que está ali. Né? Agora, E e EG estão sempre na mesma fibra. Então, π de EG é igual ao π de E. Né? Então, isso aqui é o sigma I do π de E, GI de EG. Né? E por outro lado, se você pegar o E sozinho e substituir aquela definição, você vai ver que isso é o sigma I do π de E vezes o GI de E, que esse é o E, né, vezes o G. Né? Como a ação do grupo é livre, né, esse aqui, tanto o GI de EG quanto o GI de E vezes G estão agindo sobre o mesmo sigma I de π de E, isso implica que o GI de EG é igual ao GI de E vezes G. Né? Certo? Então, tendo essa história que está aí, a gente então pode escrever o seguinte: φ é menos 1 de EG, né? Isso vai ser o π de EG, GI de EG. Né? Isso vai ser, por sua vez, o π de E vezes a propriedade que a gente acabou de demonstrar, GI de E vezes G. Né? E isso daqui é o que nós vamos definir como a ação à direita do G sobre um ponto do espaço produto cartesiano. Certo? De modo que a gente também vai poder identificar o EG, né, como sendo o φ de π de E
GI de G, né? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fixar um determinado ponto P, né, dentro desse aberto I, né, e vou definir um mapa de G em π-1 de P. Tá certo? Então vamos lá. P fixo. Então, se eu tiver o P fixo, né, eu vou definir um mapa φ P de G, né? Esse φ P vai ser um mapa de G em π-1 de P. Tá? Então, esse φ P de G vai ser pura e simplesmente φ de PG, que é o sigma I de PG, que é um certo coeno. Certo? Esse é, obviamente, um elemento sobre a fibra, na fibra sobre P. Né? A inversa desse cara, né, ela existe, e é esse mapa aqui, φ-1 P de E igual a GI. Tá certo? Agora vamos supor o seguinte, eu sou obrigado a ter só um conjunto de seções locais, né, dentro da minha variedade? Essencialmente não, né? Mas vamos supor que eu tenho duas situações possíveis. Ou eu tenho outro conjunto de seções locais, né? Tá certo? Por exemplo, sigma linha aí, alguma coisa assim. Ou eu tenho uma região do meu UI que tem interseção diferente de zero com um certo UJ. Nesse UJ eu tenho outra seção, né, local, sigma J. Certo? Vamos supor que a gente está dentro dessa situação. Né? A gente tem um sigma J que vai definir outra trivialização local dentro do UJ. Tá certo? Então vamos pensar que o P pertence a UI interseção UJ. Tá certo? E em UJ, né, eu tenho sigma J, né? Seção local. Observa que o sigma I de P, em princípio, é diferente do sigma J de P. Certo? Elas não precisam respeitar um requisito de continuidade. Tá certo? Tá clara a situação aí, gente? Pois é assim, né? Aqui a minha variedade, aqui eu tenho o I, aqui eu tenho o J, né? Aqui eu tenho um cara, né, um P, que pertence à interseção do I com o J, e aqui eu tenho a fibra sobre o P. Né? Aqui eu tenho uma seção local, né, sigma I. Aqui eu posso ter outra seção local, sigma J. E aqui vocês estão vendo claramente que o sigma I não necessariamente é igual ao sigma J, né, naquele ponto P. O que as seções precisam fazer é associar um elemento da fibra.
sobre P. Tá certo? Pegar o P e associar um elemento da fibra sobre P. É isso que elas precisam fazer. Então, se eu tenho essa outra trivialização, essa outra seção local, eu vou poder ter uma outra trivialização. Vou chamar de φj a menos 1 de E igual a P GJ. Tá certo? Assim como o φe menos 1 era um mapa de π a menos 1 de I em o I cartesiano G, esse φj menos 1 é um mapa de π a menos 1 de UJ em UJ cartesiano G. Tá certo? Então, com esse P fixo, o que esses mapas aí estão me dando é a possibilidade de eu obter um mapa de G em G. Tá certo? Um mapa de G em G seria o seguinte: φi P a menos 1 composto com φj P de GJ, né? Tá certo? Então, φj menos 1 de PGJ, né? É a trivialização local. Esse cara que define, né? O φj P a menos 1 de E, que é pura e simplesmente o GJ, em analogia com o que a gente tinha ali. Tá certo? E, portanto, tem um mapa φ de GJ que dá o E. Tá certo? Então, esse cara que está aqui, né, vai ser φ P a menos 1 de E, e isso vai ser o GI. É bastante simples, né, o conceito, né? Tipo assim, a notação é que às vezes parece chata, enrolado e tal. Mas o conceito é o seguinte: o sigma I não define um GI, o sigma J não define um GJ, né? Dado um E, né? Então, se você tiver o sigma I e o sigma J, você tem GI e GJ. Com aquele mapa φb menos 1 composto com φj, você leva GJ em GI. Tá certo? Esse é um mapa de G em G. Esse mapa, né, eu vou chamar de TIJ, P, e ele é definido com φi P a menos 1 composto com φj, né? Esses mapas que estão aqui, eles são chamados de funções de transição. Certo? E a gente vai verificar o papel desses caras em poucos minutos, né? Eles também são elementos que aparecem na definição axiomática do fibrado. O interessante aqui é observar o seguinte, que eles são absolutamente naturais. Tá certo? A gente está precisando definir, né? Mas nós estamos definindo a partir de elementos que estão presentes dentro da nossa teoria. A gente não está precisando inventar nada, nem axiomatizar nada. Tá certo? Dadas as seções locais, né, que são coisas extremamente razoáveis, que a gente sempre pode ter, né, a gente está definindo todas essas coisas aí, inclusive as tais das funções de transição. Né? Se você for, mais uma vez, se vocês forem ao Nakahara e forem ver lá a definição de fibrado, vai ter lá trivialização local e funções de transição como axiomas independentes. Tá certo?
isso é válido de ser feito se você estiver falando realmente de uma estrutura genérica, né? Mas se você estiver falando especificamente do fibrado principal, isso tudo está dado aqui na sua mão, tá certo? Então, beleza. A gente pode escrever, então, o seguinte, né, que o GI é o TIJP de GJ. Né? Esses T's são mapas de G em G. Né? Então, o que esses T's fazem? Eles dizem para a gente como é que a gente muda a descrição de um elemento, tá certo? Através da trivialização local, se eu mudar de seção local, tá certo? Eu venho aqui, né, no aberto UI. O aberto UI tem uma seção sigma I. Aí eu chego numa região de interseção, onde esse aberto I superpõe com o aberto J, que tem uma seção sigma J. Eu quero continuar agora descrevendo o meu problema em termos dos objetos que estão definidos sobre o J, sobre sigma J. Então, o que essas funções de transição vão falar, o que a gente vai ver agora, né, é como você muda de descrição, tá certo? Então, imagina o seguinte, você pega o E, né, seu elemento do espaço total, né, e com o φ, você pode descrever esse cara como um produto cartesiano, como um cara que é um produto cartesiano de alguém. Né? Então você pode escrever como φi de quê? De P GI, não é isso? Então, legal. Isso aqui foi o que a gente acabou de definir como φi P de GI. Nesse ponto aqui eu posso introduzir o φJ e φJ menos 1. φJP composto com φJP a menos 1 composto com φIP GI. Tá certo? Agora, o que eu defini como φJP a menos 1 composto com φI é exatamente a função de transição. Né? Então, isso daqui é o φIP composto com o T JI P de GI. Tá certo? Ou seja, o FIP, FJP, desculpe, né? FJP aplicado em TI, TJIP de GI. Né? Isso dá o quê? Isso dá o FJ de P TJIP de GI. Então, olha o início e olha o final. Né? No início eu disse o seguinte, a esse E, né, está associado um ponto no espaço produto cartesiano, o I cartesiano G, que é PGI. Tá certo? O mesmo E vai estar associado a um ponto no espaço produto cartesiano, o J cartesiano G, que é P, e esse elemento aqui de G, que não é o GI, mas é alguma coisa na qual o GI está sendo levado. Tá certo? Então, o E, o mesmo ponto E do fibrado, tem duas descrições em termos de espaços produtos cartesianos. Uma é com GI
e a outra é com TJI de GI. Tá certo? Então eu estou dizendo que quando eu mudo de aberto, de UI para UJ, eu tenho que mudar o elemento sobre a fibra. O elemento sobre a fibra não, eu tenho que mudar o elemento do grupo correspondentemente para eu poder manter a mesma descrição. Que aqui eu estou usando uma seção local diferente, sigma J. Tá certo? Tá claro então o papel dessas chamadas funções de transição? Elas levam o elemento do grupo numa trivialização, num elemento do grupo, do mesmo grupo, mas diferente do original, em outra trivialização. Tá legal. O fibrado pode ser visto como um espaço produto cartesiano localmente. Ok. Né? Só que, se eu olhar do ponto de vista de uma trivialização local, aquele ponto vai ter uma descrição diferente da que ele terá se eu olhar do ponto de vista de outra trivialização local. Tá certo? Quem faz a ponte entre essas duas descrições são as funções de transição. Certo? Então, visualmente falando, né, muito legal isso. Né? Quando eu percebi isso pela primeira vez, fiquei feliz da vida. Imagina que você tivesse a fim de construir o fibrado assim, desse jeito que eu vou falar. Aqui eu tenho o I, tá certo? Aqui eu tenho o J. Aqui eu vou ter o espaço produto cartesiano. Né? Esse espaço aqui, né, é o espaço UI cartesiano G. Né? Cada linha dessa representa o grupo G. Então, estou representando aqui o produto cartesiano, o I cartesiano G. Tá certo? Aqui eu faço a mesma coisa. Então, cada linha dessas é o mesmo grupo G. O que eu tenho aqui é o J cartesiano G. Tá certo? Só que o meu fibrado não é só isso. Tá certo? Ele não é só eu pegar e fazer o produto cartesiano sobre o I e fazer o produto cartesiano sobre o J. Eu tenho que grudar os dois caras. Então, suponha que aqui, né, seja uma área comum. Essa área aqui e essa área aqui são a mesma, são coincidentes. Isso aí é interseção, o I interseção o J. Eu só não desenhei em cima para a gente não saturar, né, o desenho. Né? Se isso aqui é uma área comum, né, como é que eu grudo? Como é que eu identifico uma fibra sobre um ponto daqueles com uma fibra sobre outro ponto? Uma seção local. Com uma função de transição. Né? Tá. Olha, aqui, por exemplo, eu vou ter um elemento GI. E aqui, né, eu vou ter o elemento GJ. Eu vou fazer essa identificação através do T e J. Sim, claro. O que eu pensei antes, a necessidade da seção local, senão você não tinha condição de trivializar. Sim. A seção local está dada. Beleza. Certo? Não, joia. Aí você impõe aquela condição. Ela está no fundo da nossa discussão. Isso. Certo? A pergunta aqui é a seguinte: se eu quero pegar o espaço original e montar, se eu quero pegar cada um desses espaços triviais e com eles montar o espaço original, como é que eu faço isso? Eu tenho que trançar essas fibras. Eu tenho que identificar o ponto sobre uma fibra com um ponto sobre essa outra fibra. E qual é o critério para fazer essa identificação? O
critério é a função de transição. É esse papel da função de transição. A função de transição diz qual o ponto daqui que você vai levar no ponto daqui. Se você estiver fazendo isso, tentando grudar uma fibra na outra. Você vai ter uma torcida de fibras aí. Tá certo? O GI vai no GJ, o GI' vai no GJ', o GI duas linhas vai no GJ duas linhas, assim por diante. É um mapa de G em G. Tá certo? Então vocês podem imaginar, né, com isso, que um fibrado, topologicamente falando, pode ser um troço bastante complicado. Né? Tá certo? Imagina, né, por exemplo, né, tem um exemplo clássico, né, que é o exemplo de você pegar, né, um produto, isso aqui é um produto cartesiano, né, produto cartesiano do intervalo, sei lá, 0, 1, com um intervalo menos 1, 1, vamos supor. Tá certo? Você pode fazer outro produto cartesiano do intervalo 0, 1 com o intervalo menos 1, 1, tá certo? E você pode tentar identificar, né? Dizer, ó, essa região aqui é igual a essa região aqui, tá certo? Não precisa nem de uma região inteira, basta só o último que está aqui, se você quiser. Esse último cara que está aqui, eu quero que seja igual. Eu quero que seja colado, né? Quero que esse ponto aqui seja igual a esse ponto aqui. Esse ponto seja igual a esse ponto. E esse ponto, né? Vamos dizer que isso aqui é o espaço de base, né? Então eu só vou falar desse ponto. Esse ponto do espaço de base é igual a esse ponto do espaço de base. Vamos supor. Bom, se eu quiser fazer essa identificação, eu tenho algumas opções. Duas opções convencionais são fazer a identificação seguinte. Cada elemento da fibra está identificado com o elemento correspondente aqui do outro lado. Então, sua função de transição aqui é a identidade. Tá certo? Se você fizer isso, e se você fizer a mesma coisa aqui do outro lado, você termina no segundo. Tá certo? Identifica esse com esse aqui com esse. Agora, você poderia ter funções de transição pertencentes a Z2, por exemplo. E aí você identificaria, por exemplo, esse cara que está aqui com esse que está aqui, esse que está aqui com esse que está aqui. Se você fizer isso, você termina na fita de meios. Tá certo? Então, as funções de transição, você tem dois espaços produto cartesiano iguais, tá certo? O que vai resultar num espaço que é topologicamente distinto do outro é justamente as funções de transição que você está colocando ali na jogada. Então são elas que vão ser as responsáveis por dar por dar uma topologia não trivial para o seu espaço total, né? O seu fibrado. Fala. Digamos que eu acho uma função de transição, eu posso fazer o inverso, o caminho contrário, e dali dizer que tudo aquilo ali existe. Então, tudo que deu a base para chegar na função de transição, caminho recíproco. É mais ou menos essa forma da definição axiomática. Então, o caminho inverso é esse. Né? Você partir de um certo grupo de estrutura ao qual as suas funções de transição pertencem. Isso vai dizer, as minhas funções de transição, elas são a regra que faz com que eu consiga grudar, né, ou identificar uma fibra com a outra. Com isso eu remonto o fibrado. Esse é o caminho usual, aliás. Tá certo? É bonito ou não é? Boa. Não, é interessante porque esse caminho, né, essa maneira de fazer as coisas, essa maneira do Eischen especificamente,
ela deixa esses conceitos naturais, entende? O conceito de trivialização local, o conceito de grupo de estrutura, esses conceitos todos, eles ficam naturais dentro desse caminho. No outro caminho, é obscuro, é meio nebuloso, né? Tem que montar isso com mais cuidado, né? Então, olha só, só resta a gente agora fazer o seguinte, a gente vai ver como é que as seções locais se relacionam, né, quando elas se encontram na região de interseção, né? Então, vamos ver o seguinte, o sigma I de P e o sigma J de P, ambos, né, pertencem à mesma fibra, né, e a menos 1 de P. Né? Então, se eles estão na mesma fibra, a gente pode escrever que o sigma J de P é igual ao sigma I de P vezes um certo elemento do grupo que eu vou chamar de GJ. Certo? O GJ carrega essa função dentro dele, né? Relacionar a seção local sobre o aberto UI com a seção local sobre o aberto UJ, num determinado ponto P. Esse GJ é um GJ de P também, implicitamente, né? Então, se eu tiver um E, né? Se eu tiver um E pertencente ao P menos 1 de P, eu tenho uma expressão para o meu GJ. O E pode ser escrito assim, sigma I de P vezes GI, né? Ou também pode ser escrito como sigma J de P vezes GJ, não é isso? A formação é livre, né? Então, eu posso escrever sigma J de P como sigma I de P, GI, GJ menos 1. Sigma J de P, por sua vez, é sigma I de P, GI, J. Então, o GIJ, né, vai ser GI, GJ menos 1. Né? Se eu usar um outro E para escrever isso aí, eu vou chegar exatamente no mesmo resultado, certo? Isso aqui é uma maneira da gente escrever o GIJ, mas se eu usar um E barra, por exemplo, né? Um E barra vai ser sigma I de P, GI barra, né? Certo? Isso aqui é relacionado com o E por um outro H que também pertence ao G, né? Todos os elementos acima da fibra são relacionados pelo grupo, estão na órbita, né? Na órbita a ação do grupo é transitiva, né? Então, todo mundo é relacionado pela ação do grupo, né? Então, daqui você tira que o GI barra, né, é igual a... Bom, o E é sigma I de P vezes G, né? Então, o seu GI bar, né, vai ser GI vezes H. Né? O mesmo E barra, né, vai poder ser escrito como sigma J de P vezes um G barra J, né? E um raciocínio análogo vai implicar que o G barra J vai ser GJ vezes H, né? O mesmo H. Né? Interessante aqui então é o seguinte, né? O sigma J de P você vai poder escrever como sigma I de P, G barra I, G barra J a menos 1. Né? Era GIJ, mas a gente chegou à conclusão que o GIJ é GI, GJ é menos 1. Mas se eu partir de um E barra, mesmo raciocínio vai me falar que o
sigma J de P, o sigma I, G barra I, G barra J menos 1. Né? E se eu substituir quem é o G barra I, né? G barra J menos 1, o G barra I é GIH, o G barra J é GJH, portanto o G barra J A menos 1 é H menos 1 GJ menos 1. Substituindo aqui, você vê que o G barra I, GJ barra menos 1 é a mesma coisa que o GI, GJ menos 1. Né? Então, essa descrição, né, desse GJ que está aqui, em termos, né, de elementos associados com um E ou com um E bar, né, dá exatamente a mesma coisa. Isso aqui é independente do elemento da fibra que eu utilizo para decompor o meu G e J em termos de produtos de Gs, né, associados com as trivializações locais sobre o I e sobre o J. Legal. Bom, essas funções de transição, agora o que nós vamos fazer é utilizar essa representação do G e J, tá certo? Para fazer uma associação entre as funções de transição e elementos do grupo G. Tá certo? Vou dizer que para cada elemento do grupo G eu tenho uma função de transição. Para ver isso, a gente vai ver o seguinte. Se eu partir de um E, né, o E pode ser descrito em termos de uma trivialização local, né, usando uma seção sigma I. Né? Então, isso daqui é o φ IP de GI, né, que é sigma IP GI. Faço o mesmo truque de antes, eu insiro aqui φJP composto com φJP a menos 1 composto com φIP GI. Né? Isso dá o φJP de PJIP de GI. Tá certo? E, pela minha definição do φJP, né, o φJP desse elemento do grupo, isso aqui é um elemento do grupo, né, o φJP disso, ele é o sigma J de T, TJIP de GI. Certo? Só que o sigma JP, né? O sigma JP, ele é o sigma IP G e J. Tá certo? Esse cara aqui é o sigma IP G e J. E eu escrevo isso. Tá certo? Bom, agora se eu comparar isso que está aqui com isso que está aqui, né? Lembrando, a ação é livre, né? Então, o único jeito ali é os elementos do grupo se coincidirem, né? A gente vai ver que o TJI, né? P de GI, a ação dele é GIJ a menos 1 GI. Você observa que o GIJ, se a definição do GIJ é essa, né? GI, GJ menos 1. O GIJ a menos 1 é o GJI.
né? Então posso escrever também aqui GJI. Gente. Bom, o GJI depende só das seções, sigma I e sigma J, que estão ali. Então, esse mapa que está colocado aí, né, me diz que existe uma função de transição, PJI, para cada elemento do grupo, essencialmente. Eu esgoto todos os elementos do grupo, né, com as funções de transição. Tá certo? Isso daqui é uma ação à esquerda do grupo sobre o grupo, sobre a fibra, né? Eu tenho uma ação à direita, né, suposta, né, sobre o fibrado principal, né, que é elemento, é ingrediente na definição do fibrado principal, e as funções de transição elas agem à esquerda, né, sobre a fibra, que é o grupo, né? Então, o conjunto dessas funções de transição, né, ela é chamado de grupo de estrutura, né, por causa disso. Ele está em correspondência, cada função dessa está em correspondência com um elemento do grupo. Fala, professor. Não, só pensando, o GJ e GI não é o próprio GJ, não? Sim. Sim, é um jeito de levar no GJ. Né? Óbvio, um jeito óbvio. Né? Mais óbvio que isso é impossível. Né? E agora fica bastante claro para a gente o seguinte, né? Vamos retomar aquele teorema da aula passada, né? Que dizia que se eu tiver uma seção contínua, global, né, sobre um fibrado, esse fibrado tem que ser trivial. Então, o que está acontecendo? Né? Vamos supor que eu tenho, né, uma seção contínua global, tá certo? Então, restrita a esse UI que está aqui, essa seção sigma, né? Seção sigma, né? Tá certo? Quer dizer, quando eu estiver atuando sobre alguém de UI, eu vou chamar de sigma I, né? Definição. Quando essa seção estiver atuando sobre alguém de UJ, eu vou defini-la como sigma J. Só que essa seção aqui, né, ela satisfaz o requisito que o sigma I de P é igual ao sigma J de P. Tá certo? Ora, se o sigma I de P é igual ao sigma J de P, isso significa que esse TJ, TJI, né, tem que ser identidade. Como é que foi definido né? Olha só, o TJI, ele vai pegar o sigma I de P, né? Ele é levado no sigma J de P pela ação do GJ. Não sei onde é que eu escrevi isso. Já por aqui. Em algum lugar aqui. Bom, aqui, né? Sigma J de P igual a sigma I de P vezes isso. Dessa forma, esse cara que tem aqui, já que sigma I de P igual a sigma J de P, isso aqui tem que ser identidade. Esse GI, GJ menos 1 tem que ser identidade. Se ele tem que ser identidade, isso significa o quê? Que quando eu tiver, vamos supor que eu queira montar esse fibrado
do mesmo jeito que eu montei anteriormente, usando produtos cartesianos, né? Então, eu primeiro fiz um produto cartesiano, né? O I por G. Depois fiz outro produto cartesiano, o J por G. Esse fibrado, para ser montado, precisa que nessa região aqui, aonde o I coincide com o J, eu tenho interseção do I com o J, essa fibra seja identificada com essa fibra sem torção, sem twist. Tá certo? As funções de transição são a identidade. Então, se eu tenho um elemento no grupo G aqui, eu vou procurar o mesmo elemento no grupo G aqui para fazer a identificação. Se eu tenho G', vou procurar G'. Se eu tenho G2', vou procurar G2'. Tá certo? Sou obrigado a fazer isso. Por quê? A seção global me define seções locais que vão implicar na mesma trivialização. Portanto, esse espaço aonde existe essa seção que está aqui, pode sim globalmente ser escrito como M cartesiano G. Tá certo? Agora está mais claro o que é o teorema, né? Bem óbvio até, né? A gente precisou desenvolver esse conceito de trivialização local, de grupo de estrutura, né? Entender o significado do grupo de estrutura como o conjunto de operações que eu preciso fazer para montar o meu fibrado a partir de produtos cartesianos locais. Tá certo? Quando essa operação é a pura e simples identificação direta, então o meu fibrado é trivial. Tá certo? E essa identificação direta será possível se você tiver uma seção contínua global. Tá certo? Porque aí você vai ter esse requisito aqui sendo cumprido. Esse requisito implica nas funções de transição serem triviais, serem identidade. Tá certo? Isso agora soa até como intuitivo. Agora ficou intuitivo. Tá certo? Matemática é bom assim, quando ela fica intuitiva. Né? A gente tem que definir um bocado de coisa, né, e tal, não sei o quê, mas quando tudo parece tão evidente quanto 1 mais 1 igual a 2, é que a coisa fica boa. Beleza. Então temos ainda meia hora para a gente brincar com os fibrados associados. Então vamos começar pelo menos a brincadeira. Se vocês olharem no e-mail de vocês, quem estava em trânsito talvez não tenha visto, né? já foi as notas de aula 02, certo? Com essa parte dos fibrados principais aí. Então é possível o aluno aplicado, né? Agora chegar em casa, ansioso, pegar o negócio e estudar a parada. Isso que está aqui hoje. É uma realidade, mas dessa vez até eu já tinha visto as notas. Eu olhei no e-mail, tá vendo? Eu consegui convencer você de que e-mail serve para alguma coisa, que até o final do seu doutorado, eu vou ficar feliz, realmente. Não, mas eu já me convenci. Eu me convenci disso quando eu entrei no mestrado. Agora só uma vez por dia. Nós podemos ser aliados. Eu só olho uma vez por dia, mais do que isso eu não tolero. Nós podemos ser aliados em relação a redes sociais, Facebook, essas coisas, entende? Aí nós somos aliados. Não, mas isso eu sou obrigado a ter também, né? Porque você sai de noite, você conhece uma menina, ela pega o seu Facebook, você diz que não tem, ela acha que é mentira sua, entendeu? Não sabe. Não tem mais As problema pessoas com não isso. acreditam.